Hoje a gente vai falar um pouco sobre gestação e Covid. Na verdade, a gente já vem falando sobre esse tema, mas às vezes as pessoas parecem que escutam e não escutam, até que chegam alguns dados e aí as pessoas vão e se assustam. Como assim? Então, é como se esse assunto não estivesse sendo falado. Mas pouco depois que começou os casos de Covid, a gente começou a chamar a atenção para o aumento do número de casos de forma complicada do Covid em gestação. Então, a gente já fez inclusive algumas lives sobre esse tema e por que que a grávida ela pode ter as formas mais complicadas. Então, a gente sabe que a imunidade na gravidez ela baixa até para não ter complicações na gravidez e por conta dessa baixa da imunidade que é comum na gestação, para que a grávida não tenha rejeição ao feto, então ela fica com imunidade, tá, existe uma queda da imunidade. Além disso, o diafragma, que é o músculo que controla a respiração, ele não consegue mexer bem, ele não consegue expandir a barriga. À medida que o bebê vai crescendo, a barriga vai crescendo e vai dificultando o pulmão de expandir, tá? Então, isso já é por si só uma dificuldade para as grávidas, isso a gente já tinha observado em outras infecções respiratórias, como na HN1, que mostrava que o risco era maior. E isso tem acontecido também nos casos do Covid. Nos casos de Covid, os Estados Unidos, o CDC lançou agora em junho um grande artigo com 8.000 grávidas que mostrou realmente uma chance maior de grávidas com Covid ter que ir para UTI, ter que ser entubada. Então, a chance maior das grávidas de desenvolver a forma grave. Então, isso já tinha sido observado e a gente já estava, como já disse, observando, e aqui no Brasil o que chamou a atenção é que, diferente lá nos Estados Unidos, onde se observou uma chance maior de se ter as complicações, deixa eu fechar aqui, não está dando certo. Uma chance maior de se ter complicações não mostrou uma chance maior de morte. Então, o número de mortes lá nos Estados Unidos não foi maior entre grávidas e não grávidas. Elas tiveram uma chance maior de ter a forma grave, de chegar ao UTI. Mas aqui no Brasil, o que a gente tem observado é um número alarmante de óbito materno. Então, para vocês terem uma ideia, a cada 10 mulheres que foram a óbito durante a gestação, logo depois no puerpério, 8 eram brasileiras. Então, isso tem nos assustado um pouco e a gente já vem alertando. Fora isso, a gente tem que discutir por que as mulheres brasileiras estão morrendo mais. Então, a gente começou a observar, avaliando os dados das planilhas, que essas mulheres muitas vezes não tiveram acesso. Então, alto percentual de mulheres que foram a óbito não foram entubadas, não chegaram à UTI, mostrando que elas morreram antes mesmo de ter acesso a um serviço de referência. Isso é uma situação muito, muito grave, tá? Fora isso, quais foram os fatores de risco? Toda grávida vai ter a forma grave? Não, a maioria vai sair bem. Mas o que é que aumenta o risco de ter a forma grave? Então, esse trabalho realizado aqui no Brasil, por um grupo inclusive que eu faço parte, mostrou que se a grávida tem diabetes, doenças cardiovasculares, entre elas hipertensão e obesidade, aumenta muito a chance de ter a forma grave, tá? Então, a gente tem que... e a gente sabe que o Brasil, essas mulheres às vezes não são bem acompanhadas, já vem de um pré-natal, principalmente no sistema público, que já é deficiente, né? Onde esses fatores agravantes como a hipertensão e o diabetes às vezes nem é percebido ou nem é tratado. Então,
é uma soma de morbidades e uma soma de atrasos. Falta de acesso ao pré-natal adequado, falta de acesso ao, a um serviço de emergência de qualidade. Então, isso tudo faz com que as mulheres brasileiras, infelizmente, eu venho dizendo que, infelizmente, a gente está acompanhando muito mal essa pandemia, a gente está meio perdido. E quando eu digo a gente, não a gente, nós médicos, mas os protocolos, as assistências. A gente vem dizendo há algum tempo que a maior parte dos trabalhos que avaliou grávida mostrou que 80% das grávidas estão fazendo a forma sintomática ou pré-sintomática, mas algumas delas estão fazendo complicações para o recém-nascido. Então, a gente tinha que ter um programa de rastreamento diferente para as grávidas. E quando eu falo rastreamento, minha gente, não é teste rápido. O Brasil, ele tomou uma direção, por ser um exame mais fácil, mais barato, que não tem que se investir muito, de utilizar teste rápido como maneira de rastreamento do Covid. O teste rápido não serve para isso. Eu acho que o pior dessa pandemia é que, na realidade, o que a gente está vendo, os gestores, no geral, federal, estadual e municipal, parece que não estão ouvindo os cientistas e estão adotando políticas que acham mais barato, mas nem sempre é o mais eficaz. E a gente está vendo esse desenrolar de complicações. Então, no nosso protocolo que a gente escreveu para a grávida, ajudei a Melanie a escrever, uma das coisas é a pesquisa de Covid nas grávidas que estão em trabalho de parto ou que são hipertensas, mesmo às vezes sem elas terem sintomas. Então a gente tem que ficar bem alerta. Além disso, um trabalho agora novíssimo, que saiu em uma das revistas mais importantes, a JAMA, mostrando também que, apesar de não ter sido feito testes por falta de avaliação justamente de exames nas maternidades, se observou um aumento do número de crianças, de recém-nascidos mortos, de nato mortos, ou seja, de óbitos fetais, às vezes no final da gestação. Então a gente tem observado um aumento de mortes fetais inexplicadas e uma das nossas hipóteses é que seja por conta do Covid, porque tanto pode por ação do vírus direto, que a gente não sabe se pode ser, mas por ação do vírus na placenta. A placenta é um órgão que é muito vascular e a ação do vírus na placenta pode causar trombose e essa trombose pode restringir o fluxo para os fetos. Então, pode ser uma das causas. A gente está investigando alguns óbitos. Infelizmente, a gente não tem dinheiro para pesquisa. Então, e Melanie, a gente tem procurado tá organizando uma pesquisa, mas a gente bate sempre na falta de recursos, na falta de acesso a exames, na falta de acessos ao PCR, que é caro, não tem como a gente pagar. A gente já sugeriu os protocolos, mas dificilmente os gestores vão escutar, então a gente fica sem entender por que esses fetos estão morrendo de maneira sem nenhuma justificativa. A mãe não é diabética, a mãe não é hipertensa e de repente chega e esse feto está em óbito. Porque às vezes quando a gente faz o exame da mãe, dá Covid positivo. Só que a gente não consegue fazer o exame do feto, porque aí precisaria de já ter acesso ao resultado da mãe. Às vezes quando o resultado da mãe chega, 1 ou 2 semanas depois, esse feto já não está mais disponível para avaliação. Então, eu vou responder algumas perguntas sobre o Covid e gestação. Vamos tentar focar em gestação, tá? O que eu vejo é que existe ainda muitas informações erradas e desinformações. O que eu vejo é que, apesar do Ministério da Saúde ter incluído as grávidas como fator de risco, grávidas e puérperas,
A gente ainda vê as grávidas trabalhando em funções que podem de contato com pessoas, que pode ser de risco para elas se contaminar. Lembrando que a grávida, na realidade, não é só uma pessoa, é ela mais o filho. E ou a perda de um feto, ou a perda de uma grávida, ou de ambos, é uma tragédia muito grande. E a gente fica pensando nessas 124 mulheres que perderam a vida. Algumas deixaram seus filhos e outras perderam os filhos junto com a sua vida. Então, é uma tragédia muito grande para essas famílias, né? Então, eu acho que eu sinto falta dessas discussões, desse chamado, essa falta de um ministro da saúde que tenha essa pegada epidemiológica, que tenha esse entendimento epidemiológico. Isso fez com que a gente não evoluísse em protocolos de investigação. E aí cada um está fazendo o que quer, né? Cada gestor faz o que quer e também não escuta os pesquisadores locais, então a ciência nunca foi tão desvalorizada. Acho que a gente vai pagar um preço alto por isso, porque mesmo que a gente não consiga desfazer as mortes maternas, a gente pode evitar mais se a gente conseguisse estudar e entender por que essas 124 mulheres morreram e por que outras continuam morrendo. Seria um passo importante. Vamos lá, ver se tem alguma pergunta. Cris, doutora Adriana, admiro demais seu trabalho e suas falas. Obrigada, Cris. Hoje eu estou um pouco cansada, porque a semana foi pesada. Gislaine, boa noite. Oi, boa noite. Sandrica, boa noite. Quiserem fazer perguntas. E assim, claro que a grávida já está cansada. Eu acho que está todo mundo cansado. A doença que está se arrastando há 4 meses, a gente nem sobe, nem... Quer dizer, subir a gente continua subindo. Ontem eu fiquei um pouco animada porque, de acordo com os dados do site da Johns Hopkins, uma universidade extremamente importante nos Estados Unidos, mostrou que o Brasil começa a apresentar uma queda, mas a gente ainda vê números bem alarmantes. O Nordeste parece que está mais sob controle, mas de qualquer maneira a gente fica ainda preocupado. Então essa doença lenta, arrastada, que exige ficar em casa, que exige se afastar das pessoas, que exige a gente usar máscaras, isso realmente está nos deixando cansados e o que a gente vê é que é uma tentativa de voltar ao normal quando a gente não está pronto para voltar ao normal. Mas é como se psicologicamente a gente quisesse dizer que está tudo normal. E aí quando a gente chega aqui e vê uma morte materna, a gente vê que não está normal. Então fica esse conflito de sentimentos. Estamos abandonados como seres humanos. Eu estou me sentindo assim, um pouco abandonada também como cientista, porque a gente queria ajudar, sabe? Sabe quando você quer ajudar, quando você sabe que pode ajudar, mas você está de mãos amarradas porque você vê um óbito e você quer fazer a investigação e não tem recurso, não sabe o que fazer, de onde tirar dinheiro para pagar esses exames, são exames caros. Então a gente, como pesquisador, também estou me sentindo, isso tem sido bem frustrante, não poder ajudar. E tem sido lastimável essa falta de recursos para pesquisa, essa falta de apoio. Eu já tentei com o governo municipal, federal, estadual, a Elânia também, e até agora a gente não encontrou apoio de nenhuma das esferas. Então é meio frustrante a gente tá falando que está acontecendo alguma coisa, a gente não consegue provar porque não tem apoio, não tem recurso, não se faz pesquisa sem dinheiro. E não é nem dinheiro para pagar bolsas, é dinheiro para pagar exames. E tem sido difícil, sabe? E hoje estou querendo fazer um desabafo com vocês, porque realmente eu estou muito cansada, desestimulada. E a pior coisa do mundo, eu não sei se é melhor ser ignorante. Ignorância que eu digo não é não saber o que está acontecendo, não saber o que a gente podia fazer diferente, ou é a gente saber que podia fazer diferente e ver que não está sendo feito.
é ver que os pesquisadores nunca foram tão desprezados, tão menosprezados, tão pouco ouvidos. Às vezes a gente é ouvido para dar uma entrevista, ouvido na mídia, mas em termos de gestão, então é uma doença em que quem aparece mais são os gestores e fazendo mais propaganda do que ações concretas que pudesse realmente identificar. Então, realmente eu estou extremamente desestimulada com essa falta de compromisso e com essa falta de entender, né? Por que é que o Brasil tem morrido tantas mulheres? Isso repercute no nosso pré-natal, que é a qualidade pré-natal de assistência, na realidade, de falta de assistência. Aí repercute também ao acesso ao exame. É muito estranho você ver quando o presidente adoece, ele faz 2 exames de Covid, ele faz e recebe os resultados no mesmo dia, ele faz eletrocardiograma para ver como é que está, ele faz vários exames e a maior parte da população não consegue fazer um exame. As grávidas morrem às vezes sem fazer um exame. Então é muito frustrante, eu estou me sentindo frustrada por não poder dar a minha contribuição como cientista. Como médica eu não tenho, porque realmente eu estou fazendo a minha parte. Mas vamos lá. Daisy, boa noite, doutora. As gestantes que já tiveram Covid antes da gestação, pode pegar novamente? Saiu hoje um trabalho na Nature, uma das principais revistas do mundo, mostrando que essa imunidade parece ser duradoura. Então, por mais que a gente tenha ainda uma suspeita, não parece ter o risco de você ter novamente. A gente pede sempre, mesmo que você já tenha, evitar se expor, sempre usar a máscara, né? Acho que o bom senso é a melhor coisa. Lina, boa noite. O que tens a dizer a respeito de uma gestante portadora de trombofilia em relação ao risco de Covid? Geralmente as pacientes que têm trombofilia já fazem uso ou do AS ou do Clexane. Então, se ela não fizesse, provavelmente o risco podia ser de ter um efeito trombogênico maior. Mas se já faz o uso da medicação, do anticoagulante, então provavelmente não vai fazer a forma grave. De qualquer maneira, teve Covid, a gente já sabe que tem que ser avaliado o ganho de peso desse feto a cada 2 semanas. Isso é fato. A cada 2 semanas tem que avaliar não só o ganho de peso, como o fluxo umbilical através da dupla fluxometria, que é para ver se o bebê, se essa placenta está funcionando bem, tá? Então, Covid em gravidez, independente da idade gestacional, se o bebê não nascer, é indicação de ficar monitorando o crescimento e o fluxo a cada 2 semanas. Em Minas Gerais está aumentando, eu tenho visto Minas aumentando, Tocantins, né? Parte do centro-oeste e o sul, né? Talvez dessa região começou o sudeste, veio para o nordeste, voltou sudeste Minas, e agora centro-oeste e sul. Juliane, qual o protocolo para gestante após confirmação de Covid? Olha só, o protocolo é vigilância. Vigilância da oximetria, procurar o hospital em qualquer sintoma, se achar que o bebê reduziu o ritmo de movimentos, fazer ultrassonografia com Doppler a cada 2 semanas, fazer a avaliação da coagulação, o dedímero, lembrando que o dedímero está alterado na grávida já, porque como a gente disse, a gravidez aumenta, é um período trombogênico, então o dedímero vai estar alterado, não é a mesma o ponto de corte de grávidas e não grávidas, e se o dedímero alterar, tem que ser discutido se precisa fazer o anticoagulante, mas isso tudo a nível hospitalar. Tá? Lembrando que a gente está enfrentando também um aumento do número de casos de dengue, chikungunya e zika. Tá? Publiquei essa semana no meu Instagram e o Brasil notificou
mais de 2.000 casos de Zika na região Nordeste. Quando diz 2.000 casos, quando a gente está testando super pouco, significa que tem muito mais casos de Zika. Dengue também aumentando, então lembrar que tem um risco, tem que ter cuidado, porque elas são todas viroses e são todas parecidas os sintomas, tá, gente? Então, gestante com qualquer desses sintomas de virose, o certo é procurar o hospital. Tá? O ISE aqui em Campina Grande tem sido referência, a gente tem atendido, e um dos pontos que a gente tem avaliado realmente é o momento agudo para ver se a paciente como é que está, se como é que está coagulação, como é que está pulmão, se tem pneumonia, se não tem. E mas vigiando também depois, que mesmo depois da cura do Covid, vigiar também o crescimento fetal. Aqui no Rio Grande do Sul está piorando, né? Eu vi que está piorando todo o sul, né? Inclusive teve, acho que alguns óbitos no Paraná essa semana de grávidas. Acho que 3 ou 4 grávidas que morreram. Toda vez que tem uma morte materna, eu fico imaginando, porque a mulher grávida, ela é jovem, né? E além disso, a gravidez é um momento de muita festa. E terminar com um óbito é muito complicado, né? Fátima, boa noite. Oi, Fátima, boa noite. Não se cobre tanto, mas não deixe de gritar. É porque tem hora que cansa, né? Aí a gente fica... Porque o Brasil tem muita gente boa, tem muitos pesquisadores, tem muita coisa para ser estudada. Inclusive a gente está para fazer um intercâmbio com o pessoal do Canadá, justamente porque eles nos procuraram, porque primeiro a gente está tendo a forma grave, segundo porque já tinham ouvido falar do nosso grupo por conta do Zika. Então é muito complicado dizer, a gente não pode entrar numa pesquisa porque a gente não tem nem PCR nas pacientes, porque o Brasil adotou um protocolo ridículo chamado teste rápido, que não serve para rastreamento. E a gente quer gritar isso, dizer que não serve, dizer que estão fazendo um protocolo baseado, eu não sei em quem foi que orientou isso, mas a gente não é ouvida. Os governantes não estão nem aí para a vida da população. É claro, porque quando eles adoecem, eles fazem exame todo dia, têm acesso a tudo, então por que estariam preocupados, né? Então, quantas pessoas têm acesso a fazer o que o presidente fez? 2 PCRs em menos de uma semana. E para receber em menos de 24 horas, que a maioria das pessoas recebe uma semana, 2 semanas depois. Então, são essas diferenças que me deixam angustiada. Uma coisa é você ter acesso e outra coisa é o resto da população que não tem. Então, para que se preocupar com o resto da população, se quando eles precisam, eles fazem PCR, eles seguem o protocolo lá de fora. E para aqui cria um protocolo que não serve para a população em geral. Pois é, Giovana, está muito difícil. E está muito difícil para quem é pesquisador. E que está querendo ajudar e se sente amarrada, sabe? Eu estou me sentindo amarrada. Dê voz aos excluídos, doutora Adriana, é lamentável, bem lamentável. E assim, não é culpa dos profissionais de saúde, porque eu acho que nunca os profissionais de saúde, assim, eles estão fazendo a parte deles, sabe? Fazem o que podem para se correndo, inclusive, risco. Vários profissionais adoecendo. Na maternidade que eu trabalho, nos vários profissionais adoecendo. Chegou a ter numa semana 8 profissionais, 8 médicos doentes. E aí a gente vê como as pessoas estão adoecendo, os profissionais não se negam, continuam trabalhando, mas às vezes fica difícil, porque a gente diz, tá faltando isso, é assim, a gente está sendo contaminado porque os pacientes não estão sendo testados de maneira eficaz, que tem que ser com PCR, mas é difícil a gente não ser ouvido. Eliana, doutora, a senhora foi muito importante. Eu não estou dizendo, tirando mérito do meu mérito, é porque a pior coisa do mundo é você ter alguma coisa aqui funcionando, dizendo como tem que ser, e você não consegue colocar no papel. Quer dizer, você, até qual a gente colocou no papel. Melânia, o pessoal do IMIP, a gente juntou um grupo muito bom de pesquisadores relacionados à grávida. A gente está com
dois grupos excelentes, um relacionado à mortalidade materna e outro relacionado à parte fetal e à parte crônica da doença. A gente tem discutido isso constantemente, feito reuniões constantes, mas fica no papel, a gente não consegue ajudar porque não tem apoio dos governantes, não sai projetos de pesquisa que liberem recursos para isso. É muito difícil, minha gente, se sentir de mãos atadas. Eu já tentei todas as vias, mas não tem jeito não. Lidiana, a senhora nos deu a melhor notícia da nossa vida, o nosso Ravi, já com 8 meses. Queríamos muito outro filho, mas agora estou pensando em convencer meu marido. Não, estou com muito medo do que nos espera. Eu acho que a gente tem que ter, sabe? A gente não tem que ter medo, não. A gente... Ui, que medo. Os gatos aqui bagunçando. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter precaução. Existem esses momentos, hoje eu realmente estou meio para baixo, mas existem esses momentos, amanhã a gente melhora. Porque eu acho que já é uma vitória, todos estamos com saúde, assim, apesar da tristeza, 75 mil pessoas morreram, o que a gente sabe, né, que eu acredito que tenha sido mais. A gente vai passar de 100 mil mortes e aí dá uma dor, porque são jovens, são pessoas que poderiam ter vivido mais tempo. E até os nossos idosos, por que nossos idosos têm que morrer? Então a gente tem que discutir isso. E a minha tristeza maior é que, do mesmo jeito que aconteceu o Zika e depois não houve uma lição aprendida, porque o Zika está voltando e nada foi feito, quais são as lições que o Covid vai deixar e o que é que vai mudar? Provavelmente nada, né? Desabafo justo, pois está muito difícil. A gente já respondeu. Júlia, será esse índice preocupante relacionado às indicações falsas de cesáreas que acabam colocando as mães em risco desnecessário? Algumas já fizeram cesárea porque estavam na forma grave, mas algumas sim podem ter piorado pela cesárea, porque assim, entendam, a gravidez é trombogênica, tanto é que o dedímero sobe. Por que a gravidez é trombogênica? Porque na gravidez nossa coagulação está alterada. Por quê? Porque como o útero está crescendo, aumenta muito o fluxo, a gente tem que alterar o nosso sistema de coagulação para que as plaquetas, os fatores de coagulação tamponem rapidamente caso tenha um sangramento. Então, para evitar uma perda fetal, na gravidez existe uma alteração já da coagulação. Então, a coagulação já está alterada. A doença já é trombogênica, porque isso já se provou que o coronavírus induz tromboses. E fora isso, a cesárea ou qualquer cirurgia, por isso que, apesar de muita gente estar aí aproveitando a pandemia para fazer plásticas e fazer correções estéticas, não é o indicado, por quê? Porque as cirurgias, principalmente aquelas cirurgias que abrem abdômen, elas também são trombogênicas, então aumenta o risco de trombose. Então você tem a gravidez, uma doença que é trombogênica é uma cirurgia como a cesárea, que também aumenta o risco de trombose. Então tem que se discutir sim, Júlia, essa questão. O parto normal, desde que o bebê esteja bem, é a melhor opção para as pacientes de Covid. Isso infelizmente a gente não conseguiu esse trabalho que as meninas fizeram, Melânia, Carla, Maíra, a gente não conseguiu pegar, porque foi feito baseado nos dados de notificação na planilha oficial do Ministério da Saúde, a gente não consegue pegar os dados de se o parto foi normal, se foi cesárea, porque a gente queria ver isso. Um trabalho que saiu na França ou na Espanha, acho que na Espanha, mostrou um aumento do risco nos casos em que foi cesárea, mas não foi um trabalho muito bem feito. Então tem que ver. Tem que ver se essas mulheres nos Estados Unidos, essas 8 mil, já que é um país mais organizado em termos de estatística, se a gente consegue ver se o risco de cesárea. Só que o número de óbito lá foi muito baixa nos Estados Unidos. Na China, o número de cesárea foi até grande.
Eu acho que também tem a ver, além da cesárea, tem a ver de como a gente monitora essas cesáreas, sabe? Tem a ver com um percentual muito alto dessas mulheres morreu sem chegar em um serviço terciário, porque muitas não foram entubadas. Quer dizer, como é que você morre de uma insuficiência respiratória por Covid sem ser entubada? É uma coisa que, né, se agravou, chegou no hospital, agravou e morreu. Então, provavelmente tem que ver, né? Os atrasos, os descasos, o que aconteceu com essas grávidas. Então, muitas não foram entubadas, muitas não chegaram nem à UTI. Então, morreu uma paciente com Covid grávida sem estar na UTI é muito estranho, né? Tem que se investigar melhor essas mortes para ver se não houve aí uma omissão de socorro em alguns casos. O problema é que a gente não tem acesso aos casos, as secretarias de saúde vão ter que investigar. Isso vai ter que ser feito, se é que vão fazer, né? A Lúcia, para a gestante e o bebê ter algum período pior do Covid, a gente não sabe. A gente queria muito fazer pesquisa. Um projeto nosso é que a gente fizesse, por um mês pelo menos, exame de todas as mulheres que chegassem na maternidade pública para ver se tem ou não o Covid. Mas o que a gente viu foi que a gente está pelo menos tentando fazer em abortos, se a gente conseguir recurso, que a gente ainda não conseguiu, fazer em abortos e em óbitos fetais, para ver se a gente acha que é mais no final, mas a gente não estudou ainda os abortos. Malformação parece não ter. Ainda é muito cedo, mas malformação parece não ter. Mas o risco é de perdas. Perdas precoces ou perdas mais tardias. Valéria, a senhora é digna de respeito e reconhecimento como notável cientista, grande ser humano, que se preocupa com o próximo. O grande problema, Valéria, é que hoje mesmo eu estava lá na minha clínica e eu estava olhando os prêmios. Assim, vou até fotografar esses dias, vou fazer uma live lá da clínica, mostrando quantos prêmios eu tenho. Mas não adianta ter prêmio, não adianta ser reconhecida se a gente não tem o principal, que é verba de pesquisa. Então, o cérebro de um cientista, de um pesquisador, ele está sempre assim. E o que deixa angustiado é você ter um cérebro que está cheio de ideias e você não consegue colocar em prática, sabe? É um pouco frustrante. Eu tenho essa frustração do meu país, que não valoriza a pesquisa. Eu tenho essa frustração do meu estado, porque se você olha São Paulo, existe a FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que tem fluxo contínuo, ou seja, você tem uma história, uma coisa interessante, você faz e tem dinheiro lá. Vão avaliar se seu projeto está bem escrito, se aquilo é prioridade, mas se for a prova, aqui você pode ter a prioridade que for, a coisa que for, você fica gritando, eu preciso de dinheiro para pesquisa, eu preciso de ajuda, por favor, a gente quer ajudar, mas não tem, sabe? Hoje realmente eu estou para desabafar. Indiana, é uma pena não valorizar um profissional como a senhora, é um orgulho. Quando a gente diz não valorizar inteira, eu nunca ganhei dinheiro com Zika e nem pretendo ganhar dinheiro com o Covid, porque a coisa que mais me deixa triste são as explorações em doenças. Então, pessoas que vendiam uma máscara a R$2, hoje estão vendendo uma máscara a R$30. Então, isso me deixa super triste, porque ganhar dinheiro com situações de, de morte, eu acho isso triste, trágico, desumano. Mas é dinheiro para fazer a pesquisa, para pagar exames, porque como é que eu vou analisar um aborto se eu não tenho um PCR da mãe, um PCR do aborto? Aí fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Sara, obrigada, Sara. Tenho orgulho de tudo que a senhora tem feito. Obrigada, mas vamos brigar pela pesquisa, pela ciência. Maceió temos ovos paternos. Eu soube de uma, não sei se teve uma segunda, Adriana. Não sei. E essa semana, conversando com o pessoal de Maceió, da Associação de Familiares de Crianças com Microcefalia, também sobre o aumento dos casos de Zika em Maceió. Então, grávidas, vamos voltar a usar repelente, viu? Vamos ter cuidado, socorro. Doutora maravilhosa, humana, humilde, estudiosa, inteligente. Eu quero parar de estudar, eu queria não gostar tanto de estudar. Algumas indicações de repelente para gestante tem sim, é repelente à base de icaridina. Tá? Tem várias marcas hoje no mercado, só que você procura
a base dele. A icaridina, porque ela dura em torno de 10 horas. Coloca 2 vezes, de manhã antes de sair, e quando for, você botou 7 da manhã, quando for no final da tarde, às 4 da tarde, que é quando os mosquitos estão fazendo a festa, coloca novamente, tá? E lembrar de cobrir as pernas. Quem puder colocar a tela nas janelas, vai ficar gravada, vai sim. Socorro Nobre, doutora, com diarreia, vamos mandar pro ISEA ou pra UPA? O ISEA é referência para grávida, tá? Pode mandar pro ISEA. Valquíria, boa noite, Valquíria, Verônica, boa noite, Jaqueline, parabéns, doutora. Eu não quero parabéns, eu quero vamos brigar para que esses governantes façam editais de pesquisa. Eu nem quero dinheiro, eu quero que nossos projetos sejam julgados e que a gente tenha a chance de aprovar projetos de pesquisa. Gestantes com teste rápido, reagente e exame suave indeterminado é fazer o quê? Deu o que, Isabela? Você estava com quantos... A gestante estava com quantos dias de sintomas? Isso é importante lembrar, tá? Porque o que é que pode ter acontecido? Se já está o teste rápido de reagente, provavelmente passou o tempo de fazer o PCR. Porque o que é que acontece? Primeiro, a mulher, quando adoece, a pessoa começa a produzir vírus, tá? Então, em torno do terceiro, quarto dia começam os sintomas. O suave idealmente fazer entre o quinto e sétimo dia da doença, tá? Então você pode, se você teve sintomas num dia, em 2 ou 3 dias você já pode fazer o suave. Faz o suave, tá? Se der negativo, pode ter doença? Pode, mas que ainda não está na fase que você vai ter muita replicação viral. Se der positivo, não precisa fazer mais nada. Vai ver só os sintomas, fica vigilante. Se teste rápido é a maior confusão do mundo. Mas faz o seguinte, se deu positivo, vai ver, é IgG ou é IgM. Se for IgG, só IgG positivo, você já está na viragem sorológica, já ficou lá a cicatriz e você não está mais nem infectando ninguém. Se der IgM positivo, é porque você ainda pode estar na fase aguda, não dá para saber se você está transmitindo ou não, depende também de como esteja o IgG. Porque primeiro sobe o IgM, depois o IgG. Então pode acontecer, mas se você quiser dizer mais detalhes de como é que estava o teste rápido, se foi IgM ou IgG que deu positivo, não tem sintomas. Vê isso, se foi IgM ou IgG que deu positivo. Cláudia, somos gratos pela dedicação e empenho. Pena que o sistema não ajuda, como vimos governantes só se beneficiando dessa situação. Você vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Quantos milhões foram encontrados? Meu Deus, quantas pesquisas a gente faria com aqueles milhões. Isso dói, sabe? Dizer que não tem exame. Quem conversa que não tem exame? Era para ter PCR para todo mundo que precisasse, sabe? Era para estar fazendo laboratório. Era para a gente já ter vários laboratórios, não ter só o LACEN. Seja a época do Zika, a gente adoece uma paciente, tem uma toxoplasmose, você não tem um laboratório decente para fazer um PCR. Isso é uma vergonha nesse país, sabe? A gente tem que lutar por isso. Jaqueline, ficar com as mãos atadas, né? É a pior coisa, Jaqueline. É a pior coisa. Eu preferia, quando eu antes de ser pesquisadora, que eu era iludida. Na época da AIDS, eu era estudante, nem sabia o que era AIDS, é melhor. Imagina se eu já fosse hoje, na época da AIDS, o que eu sei hoje, feito doida, querendo entender. É muito ruim. Em um país que não valoriza a pesquisa, em um estado que não valoriza a pesquisa, em um município que não valoriza a pesquisa. Giovana, doutora, estou produzindo um boletim para o Jornal da USP comentando os estudos recentes sobre gravidez e Covid. Quais seriam as principais recomendações para gestantes mulheres ou parto? Giovana, eu posso te mandar o link do nosso grupo, que a gente tem inclusive o Instagram, que a gente está postando tudo sobre gestação. Eu posso, me pede no direct que eu passo, tá? Tem várias. As principais recomendações é o que a gente já sabe, que serve para todo mundo, que gestante ela tem que se isolar, tem que usar máscara, tem que ficar alerta a sintoma, tem que fazer o teste, o PCR, logo assim que se desconfia da doença. E o que é mais importante, mesmo curada, tem que se vigiar crescimento e fluxo
fetal, para ver se o bebê está crescendo bem e para ver se o bebê está recebendo o fluxo normal, porque a doença pode dar trombose na placenta e ter óbito fetal não explicado. Além disso, a gente não sabe se passa para o feto, se pode o vírus mesmo causar uma encefalite. Mas fala comigo no direct que eu te dou o link. Sara, a maioria dos testes suaves estão dando negativo ou indeterminado. Às vezes é porque estão fazendo na fase errada, sabe, Sara? Tem que ver a fase que tem que ser feita. Outra coisa, a coleta tem que ser muito bem feita. Tem que ir lá dentro, sabe? A coisa tem que chegar aqui, ó, só que por dentro. Né? E tem que rodar de um lado, rodar do outro. Tem que ser bem analisado. Então, assim, são vários passos que garantem um exame positivo ou negativo. E porque os falsos negativos, falso positivo para o Covid, pelo menos o SWAB não tem, mas falso negativo provavelmente é por, às vezes, má coleta, as demoras e as dificuldades de laboratório. Lidiane foi pré, não, dessa vez foi Malhada. Ela tem uma gata muito danada, às vezes a gente chama ela de Malhada e às vezes de Biana, porque ela é muito parecida com minha irmã. Bernardo, boa noite. Existe alguma informação sobre o contágio de cães, gatos? Confirmou se eles passam Covid para nós? Eles têm uma forma de Covid, de coronavírus, que é diferente da nossa. Inclusive, alguns trabalhos mostrando que quem tem contato com gatos, principalmente, poderia ter a forma mais leve ou não ter o Covid, porque teoricamente teriam imunidade cruzada, mas isso não foi provado. Então, teoricamente, eles não podem nos contaminar, mas existe o risco de a gente contaminá-los, mas isso não foi um caso ou outro, mas eles não desenvolveram a doença. Então, eles tinham o vírus, mas não tiveram a doença, tá? Então, não tem risco, não. Eu acho que eles mais nos protegem, porque eu sempre acreditei que na Ásia, uma das minhas hipóteses é que na Ásia os casos teve menos casos porque eles já tinham tido o SARS-CoV-1 e o MERS, que são da mesma família do corona, então eles talvez já tenham imunidade. Tá aí, será que esse número mais alto de mortes gestadas no Brasil relacionado à autotaxa? A gente já respondeu isso, autotaxa. Pode ser, mas assim, um dos motivos, primeiro, as nossas grávidas, elas têm muita obesidade. A gente tem já há algum tempo que a gente está vendo um aumento da obesidade nas grávidas, vem trabalhando com obesidade e gestação desde 2005. E a gente sabe que a obesidade fora da gravidez é um risco para a forma grave de Covid. Então, a obesidade, junto com a gestação, pode aumentar ainda mais o risco. Hipertensão. O receptor do Covid tem uma relação muito grande aí com o sistema que desencadeia também a pré-eclâmpsia. Então, tá meio relacionado aí, sabe? Então, o Brasil, pré-natal é muito deficiente. Pré-natal para controlar pré-eclâmpsia, diabetes e ganho de peso é muito eficiente no sistema público brasileiro. Então, eu que trabalho no sistema público, sei quando chega lá na maternidade, às vezes as pacientes já descompensadas, porque não foi trabalhado isso. Não se trabalha controle de ganho de peso excessivo na gestação, no pré-natal, na maior parte dos pré-natais de saúde pública. É uma coisa que a gente sabe dos riscos hoje. Priscila, doutor, o parto normal é indicado para paciente com trombofilia? Sim, porque quanto mais natural, menor o risco de você ter um agravante. A trombofilia a gente sabe que aumenta o risco de trombose, de embolias, embolia pulmonar e tudo mais, e a cesárea aumenta esse risco. Então, o ideal é parto normal. O ideal é que todo mundo que tem alguma alteração de coagulação é fazer o procedimento mais normal possível, o que a natureza ensinou. Fabrício, os riscos de uma gestante de trombofilia são os mesmos, a gente já falou sobre trombofilia, porque se você não estiver usando o Clexane, deixa eu só ver aqui a hora, falta
11 minutos. Se você estiver usando clexanoaspirina, reduz o risco de fazer a forma grave. Mas isso a gente ainda tem que ver. Agora, se você não estiver fazendo medicação, tem que ter mais cuidado. Júlia, muito obrigada pelas respostas, pois já tinha visto alguns resultados de estudos que está relacionando isso. Realmente precisamos pensar profundamente sobre o governo deveria incentivar. A gente tem que saber por que o Brasil... imagina, a cada 10 mortes, 8 foram no Brasil, de grávidas. Isso não pode passar, isso é uma vergonha passar sem ser investigado, sabe? Isso é uma vergonha não ser estudado. A cesariana é contraindicada. Não é contraindicada, vai depender se tem das condições fetais, das condições maternas, da resposta ao trabalho de parto. Só que é melhor que seja parto normal, porque qualquer cirurgia aumenta as chances de embolia. Se for fazer cirurgia, é claro que tem que ter os cuidados para reduzir o risco de embolias. Mairinhas, boa noite, doutora Adriana. A Zika oferece risco para o feto apenas no primeiro trimestre, a gestação inteira, todavia. Toda gravidez Zika o bebê tem... Não, toda gravidez, o que a gente viu é que cerca de 3%, se você tem Zika, a chance maior, se você tem Zika, 3% é que vai ter microcefalia, então 97% vão ter bebês normais, tá? Esse risco aumenta se for no primeiro trimestre, antes de 12 semanas. A gente teve casos de Zika e microcefalia até 28 semanas, tá? Então não é só no primeiro trimestre, mas o risco é maior no primeiro trimestre. Tá? Lembrando que a chikungunya tem um risco no final, não de causar microcefalia, mas de causar dano cerebral similar à paralisia cerebral por hipóxia, tá, gente? Então, a gravidez tem que ser totalmente protegida contra o mosquito, porque ora o Zika é pior, ora a chikungunya é pior. As famílias não têm como ajudar. Quando tem, as coitadas, às vezes não tem, é muito caro o exame. A gente conseguiu até o exame mais barato, mas mesmo assim é muito caro. Você até tem que fazer o tabaquinho, mas eu não aguento mais pedir dinheiro. A gente tá vendo como é que faz. Luiz, boa noite. Boa noite, Luiz. Alda, doutora Adriana, a Zika oferece risco para o feto no primeiro trimestre? Sim. O risco é maior no primeiro trimestre, pode ser em outros tempos, mas maior é no primeiro trimestre, tá? Nem toda mulher que tem Zika, o bebê vai ter microcefalia, 3%, em torno de 3%. Alda, doutora Adriana, a Zika oferece isso para o feto? Sim, já respondi, porque eu estou repetindo. Sandrica, você é uma médica muito engraçada, atenciosa demais. Cadê a irmã? A irmã tá aqui, de pijama. As grávidas tinham que ficar quietinhas, resguardadas pelo governo. Sim, com certeza. Grávida, porque são 2 vidas, 2 em 1. Quando você resguarda grávida, você está resguardando outra vida. Tá? Então, grávida trabalhar ainda mais em lugares de alto risco, faz home office, arranja alguma coisa, mas tem que ser resguardada assim. Lígia, tem uma amiga aqui em São Paulo, foi no posto, já com dor de cabeça, todos os sintomas, mas como não tem deve ser como não tem os exames. É difícil, não tem os exames. Aí também é isso quando todo mundo que tem um sintomazinho que é lá de cima faz, que é deputado federal, estadual, vereador, mas a gente não consegue fazer, né? A população em geral. É difícil. Vou falar uma coisa, essas pessoas que estão roubando vão para o lugar, também acho, que roubar nesse tempo de uma pandemia, em que milhares de pessoas estão morrendo, em que a gente está enterrando os mortos sem se despedir, tem que ir para um lugar bem ruim do mundo. Eu acho que as pessoas não acreditam, não, em Deus. Lígia, como não tem febre, não fazem o teste. É muito triste. Era para fazer, sabe? Era para fazer todo mundo o teste. Era para fazer para todo mundo que tem sintomas. E teste rápido não adianta, tá? Aí, Fabiana com o zoião aqui. Sandrica, é verdade que os piores e mais preocupantes, acho que não terminou a resposta. Entre o 9º e 10º dia, em torno disso, entre o 7º e 11º dia, se você passa do 9º dia sem a forma grave, provavelmente você não vai desenvolver, mas geralmente começa a agravar depois do 7º dia, quem vai fazer a forma grave é do 5º, 7º até o 9º dia, passou disso, provavelmente não vai ter.
Adriana, tem uma amiga que estava com Covid, depois fez o exame na UPA para ver se ainda estava com o vírus, acusou IgM e IgG negativo. Então ela não teve. Não, esses testes rápidos, primeiro, que não servem muito, e segundo, o que a gente até já falei isso em alguma outra live, é que às vezes você teve o Covid, mas você usou a sua imunidade geral, a sua resposta imunológica nata, aquela que é para todas as doenças, e você deu conta do vírus, então você não precisou acionar e fabricar anticorpos específicos ao Covid, então vai dar negativo. Então sua imunidade mesmo deu conta e não precisou resgatar o anticorpo específico, fabricar os soldados específicos, por isso que vai dar negativo, pode dar negativo. Então, o fato de dar negativo, por isso que teste rápido não serve. Sorologia serve um pouquinho mais, mas mesmo assim. Peraí, eu sempre faço isso, acho que está acabando o meu tempo. Quem teve trombofilia na gravidez, eu já falei. Pressão alta, sim, a pressão alta também aumenta o risco, tem que controlar, tá, Adriana? Simone, gostaria de saber qual o exame radiológico que pode ser feito para avaliar a tomografia de tórax, tá? Mas, ó, se for sintoma leve, não faz tomografia, porque quase todas as pessoas com virose, com Covid, vai dar alterações discretas. Se for abaixo de 25%, fica só vigiando, tá? Mas não se tiver tomografia abaixo de 25% de comprometimento, não se estressa tanto. Lucivalda. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigada pelas declarações construtivas nesse momento. Já que tua amiga, tem vários amigos aí, mas tem uma de coração, que é a Paula, que é professora aí da faculdade de fisioterapia. Eu tive trombofilia e foi marcado parto cesárea. Eu já a médica alegou que o parto normal correria mais risco. A gente é o contrário, porque os riscos são maiores na cesárea. Júcio, boa noite. Doutora, estou com 26 semanas de gestação. Desde sábado perdi o olfato e o paladar. Faz o sábado, hoje já é quinta, faz o suave, PCR através do suave, aquele que vai lá dentro do nariz com a cotonete, tá certo, Júcio? É importante fazer. Mas não tive nenhuma outra complicação que eu faço. Ficar em casa, procurar atendimento. Procura atendimento e tenta fazer o suave, porque se der positivo, tem que fazer aquele acompanhamento com ultrassonografia e Doppler a cada 15 dias para ver se o feto está crescendo bem. Doutora, veja, acho que eu já respondi, né, de Jússi. Estou vendo muitas grávidas trabalhando em caixas de mercado. Eu tenho uma dó quando eu vejo isso. Agora, a culpa nem é dos empresários. Às vezes é porque não tem uma política que ajude isso, porque teria que ser afastado pelo INSS. A minha irmã tem artrite reumatoide, a Nora mora com ela, teve Covid, ela foi para a médica. O pessoal está fazendo pelo plano de saúde, mas o plano negou. É outra coisa, né? Outra confusão grande, que os planos também deviam estar falando. Falo no geral que é trombofilia. Trombofilia eu vou falar um dia só sobre isso, mas é quando você desenvolve algumas respostas exageradas, algumas durante a gravidez ou fora da gravidez, mas que aumenta o risco de ter trombose. Trombose, embolia pulmonar. Na gravidez aumenta o risco de ter perdas, aquelas pessoas que têm 3, 4 abortos, ou que têm bebês muito pequenos, ou que têm partos bem prematuros com bebês bem pequenos. Acho que eu já respondi, Joyce, não foi? Eu respondi todo mundo. Minha amiga Paula Lisiane, sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, manda um abraço para ela. Sim, boa noite, doutora Adriana. Existe recomendação de exame Covid para quadro de espirro, coriza e conjuntivite levacentíase? Existe. Assim, se você conseguir fazer, né? Mas pode ser, uma indicação. Já respondi, pronto, graças a Deus. Eu achei que eu tinha respondido. Simone, se possível, gostaria de receber as orientações científicas para Covid e gravidez. Simone, eu vou colocar hoje nos meus stories, então, o nosso grupo, que aí todo mundo vê, tá? Lá a gente tá publicando tudo que aparece sobre gravidez, tá? O governo não atuando dá errado. Triste demais. Falta só um minuto
Valeu pela Jusce. No plano tem que cobrir o exame de Covid em contato com a ANS. A ANS agora diz que não cobre, tá uma confusão desses negócios, mas o certo era cobrir. Principalmente quando o médico solicita, porque ninguém vai. Eu, pelo menos, não vejo as pessoas estar fazendo suave sem indicação, porque o negócio agoniado daquele no nariz, as pessoas sempre acham que a pessoa vai estar fazendo direto. Eu que não vou fazer, mas se você tiver um sintoma, é claro que o plano de saúde deveria pagar. Gente, beijos em todas. Desculpe pelos meus desabafos. Hoje eu estava querendo. Vocês são meus. Isso aqui é uma psicoterapia para mim. É dizer que a gente tenta como pesquisador, é dizer que a gente tenta como médico, às vezes é frustrante, mas mesmo sem apoio a gente vai conseguir ainda fazer algumas coisas de pesquisa para esclarecer, tá? É uma frustração, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o importante é a gente tentar. Obrigada a todos vocês, obrigada pelo carinho e até a próxima. Terça-feira a gente vai falar sobre gestação, algum tópico de gestação, tá bom? Cheiro, e eu vou postar hoje nos meus stories o grupo que vocês podem acompanhar, que tem várias... todos os trabalhos que saem de gestação a gente tá colocando. Vou salvar assim, tá bom? Cheiro.